Então aqui essa parte para a gente apresentar bem certinho como que funciona esse software na sua versão 18 e bem interessante, tá? Uma coisa até inusitada que a gente não estava prevendo muito que ia sair, mas saiu e ficou bem legal. Até tem algumas melhorias bem interessantes. E para essa aula aqui é uma apresentação mais básica do software, como que ele funciona, né? Como que na verdade se organizam as ferramentas, os menus. Aqui é uma visão mais geral que eu vou apresentar nessa aula. O, o Vegas Pro ele é um software interessante que ele apresenta de diversas formas a acessibilidade, o acesso às ferramentas dele. Você pode ver que tem algumas aqui em cima, nessa parte de cima, e dependendo do painel que eu esteja utilizando, pode ser que elas variem. Além de ter, como qualquer outro programa, a barra de menus que está por aqui, incluindo elas tem o arquivo, editar, visualizar, inserir, ferramentas, opções e o menu de ajuda, que aqui você pressionando F1 normalmente em qualquer software sempre vai abrir aí as funções de informações, de atalhos e outras coisas interessantes. Também tem como você ver uma coisa interessante que a gente vai ver que são os atalhos. Quando você clica, você abre esse documento. Tem como você ver várias coisas, como que funciona. É interessante até você ver bem com o tempo aqui no menu Help e dar uma olhadinha bem tranquilo. Essas ferramentas que eu tanto estou falando vai além do recortar e colar, né? Tem desfazer e outras coisas aí. Vai além disso, tem muitas outras coisas. E o Vegas ele é altamente customizável, tem como você realizar uma série de procedimentos dele para ele se adaptar melhor ao seu workflow. E a apresentação básica dele é assim: tem esse painel que você vai localizar as suas partes de arquivos e também a parte de efeitos e transições, que vai ser sempre aqui nessa parte esquerda. Tudo que tenha relacionado com arquivo e arquivos de vídeos é para cá. O nosso preview localizado nessa parte, preview de pré-visualização, que sempre quando você tem alguma coisa na sua timeline vai ser logo mostrado aqui. Dependendo da sua configuração, você pode ver o projeto, como que vai ficar assim, um projeto real, a resolução real dele. Um canal master que fica localizado nessa parte direita. E nossa timeline em si, aqui com todas as coisas que a gente vai adicionar, que a gente vai ficar bastante tempo mexendo na timeline, até ajustar bem certinho tudo como a gente quer, né? Áudio, vídeo, fotos, outras coisas aí. E na timeline também tem todas essas ferramentas aqui que são bem usadas, tem bastante coisa para você, né, ir utilizando ao decorrer do curso. Então na próxima aula já vamos ver como que cria um novo projeto e vamos lá, até a próxima. Para você ir se adaptando nessa parte do Vegas, pode ser um software um pouco diferenciado para alguns e para outros também não deve ser muita diferença, que normalmente os editores de vídeo, softwares de edição, eles são quase todos parecidos. Alguns mudam o tipo que é destacado, cada janela, ou alguns botões que são diferentes. Até as cores, né? Só que agora estão todos vindos nessa cor aqui que agrada um pouco mais os olhos, que tem como você trabalhar mais tempo com esses tons de cinza mais escuro e fica mais tranquilo aí na sua produção, na sua edição. Vamos aqui por partes, pelas ferramentas dele, né? Por essas abinhas, vou começar aqui da esquerda para a direita para apresentar essas partes, para você já ir tomando familiaridade e se acostumando melhor. Você pode ver que ele tem uma questão aqui de importação de mídia, tudo que tem a ver com arquivos, e isso daqui está localizado no Project Media. Project Media todos os arquivos que vão conter na sua edição, por exemplo, vídeos, fotos, áudios, textos, outras coisas, até mesmo outros elementos, efeitos sonoros, eles vão estar todos aqui no Project Media. Que ele é um pouco diferente do Explorer, que o Explorer nada mais é do que você localizar arquivos no seu HD ou SSD, independentemente de como você utiliza aí, até do pendrive mesmo, ele vai aparecer por aqui. Você nada mais do que um browser, um Explorer normal, igual tem no Windows.
tá? Aqui vai aparecer as pastinhas que você quer adicionar. Por isso que o Project Media é diferente, que ele só tem as mídias do projeto. Quando você vai salvando, as mídias vão ficando todas por aqui. Tem como você substituir, você adicionar mais coisa. E a questão de você navegar pelo Explorer, que tem a diferença. Você vai achando coisas que você tem aí no seu computador. A gente vai mexer bastante com transições, que nas outras versões do Vegas ele não era tão organizadinho assim. Você pode ver que se você usava, por exemplo, o Vegas Pro 17, como a gente tem um curso aí de Vegas Pro 17, você pode ter notado que não era assim separado, por exemplo, por 3D, Reviews, Wipes, era todo mundo aqui numa lista só e ali você tinha que se virar a procurar, né? Isso complicava um pouco, que poderia ser que demorasse um pouco até você encontrar tudo bem certinho, cada efeito, cada transição. Agora ficou mais fácil, que tem aqui todos os plugins, mas se eu clicar em 3D, ele já mostra quais que são. Reviews que revelar são esses, os fades que a gente utiliza bastante, eles estão todos aqui. Esse daqui são as transições, a gente vai ver bem certinho mais pra frente, assim como os efeitos de vídeo que estão aqui todos destacados, que eu posso utilizar a parte criativa, que tem vários na verdade, blur, desfoque, o 360 que é legal, esse tiny planish aqui que também é interessante, e tem como você adicionar também seus efeitos favoritos nessa estrelinha. Aqui tem várias coisas, além de você também ter uma questão nas transições e nos efeitos de você poder procurar aqui tem search plugins, né, e fazer uma busca normal dos seus efeitos ou efeitos que você pode utilizar também externos. Tem como você adicionar também isso aí. Media Generators é uma aba um pouco mais diferenciada, que tem a ver com os créditos, com cores sólidas, que tem como você adicionar. Tem como você adicionar padrões, que são os patterns, cores, textos a mais. Essa Media Generators tem um pessoal que não costuma muito utilizar, mas de vez em quando é legal, tem bastante coisa e ele é bem configurável, bem maleável, tudo bem certinho o que tem nessa parte. Ao lado de Media Generator tem o Project Notes. Isso daqui você pode adicionar anotações do seu projeto, ele vai te dar a hora, o dia ali bem certinho, até o segundo é muito específico mesmo, pode adicionar aqui algumas notas para você lembrar mais para frente. Isso é legal, caso falte alguma coisa para editar, você tem como deixar um recado, né, caso você trabalhe em equipe, aí fica bem certinho de se organizar depois. Essa parte aqui desses menus tem como você fechá-los. Por exemplo, eu vou trabalhar apenas com esses daqui. Caso você queira recuperar esses menus, por exemplo, fechei até as transições e os efeitos. Ficou dessa forma. Tá? E como que eu vou achar agora? Pode ser que eu fique um pouco meio perdido, né? Posso vir aqui em View, Windows Layout, Default Layout, e ele já, aqui ó, Layout padrão, né? Ele já volta todo mundo, tá bem certinho aquelas abas que tinham ficado, que eu tinha fechado, e é dessa forma, caso você venha a fechar, você não queira utilizar no momento. Indo para a próxima parte, tem a parte de Preview, que aqui é o que vai ser apresentado da sua timeline, ou também algumas coisas que você abrir aqui, que você visualizar, e vai ser aberto aqui no Trimmer. Esse trimmer aqui, o Trimmer, eu digo Trimmer, né? Ele é uma pré-visualização de vídeo, que ele funciona dessa forma. Vou adicionar, por exemplo, um vídeo aqui. Eu clico em cima e dou esse play, ele me dá uma pré-visualização. Aqui eu vou, se eu fizer aqui novamente, posso dar um pause. Eu posso utilizar que parte que eu acho mais interessante dele, posso fazer alguns recortes antes de jogar direto para timeline, né? Tem como fazer essa seleção. E eu posso fechar também essa janelinha caso eu queira. O preview já é o que está acontecendo mais no geralzão. O Trimmer é só uma parte isolada de visualização e de seleção. Tem essas diferenças. O canal Master vai ser toda a parte de áudio. Aqui tem mais canais que vão se juntar nesse Master para formar um som final para parte de mixagem de áudio, que é muito importante para vídeos, né? Que o vídeo sem o áudio não fica tão legal.
tá? E tem tudo aqui separadinho do lado do preview. E nossa timeline, que aqui vão ser acrescentados todos os vídeos. Por exemplo, se eu clicar e arrastar para cá, eu já crio, né, uma faixa de áudio de vídeo que ele vem aqui. Pode ser que não tenha nada na parte de áudio, mas ele sempre compõe. E cada vez que eu vou clicando aqui vai aparecendo um pedaço desse vídeo na minha janela de preview, né? Cada partezinha aqui bem específica que eu estou utilizando vai sendo apresentado no preview, tá? Por essa aula seria isso. Na próxima aula a gente continua então. Até lá. Então já deixei aqui até aberto da outra aula essa questão aqui do vídeo preview. Estava aqui na nossa janelinha de preview. Mas uma coisa que é legal a gente ver para organizar o layout para ficar mais agradável para sua edição, para você não ficar até batendo cabeça assim procurando coisa, né? Ficar meio perdido aí não é muito interessante. Você tem que ter um pouquinho mais de dinâmica na hora da sua edição. Tá, então vamos lá. Você já notou que quando eu cliquei aqui em View, tem um Windows Layout na verdade, e tem algumas coisas aqui interessantes, tá? Tem como você ver que a gente tem a nossa default layout, que sempre reseta quando a gente muda alguma coisa, clico aqui e reseta novamente. Tem até o atalho que você pode utilizar. Além disso, tem como eu mudar aqui, por exemplo, para esse tipo, tá? Por exemplo, aqui eu mudei totalmente, que isso daqui é uma novidade, que é para você adicionar as mídias de uma forma um pouco mais diferente. Nós vamos ver bem certinho, isso daqui mudou e bastante das versões anteriores. Você pode vir aqui em View, Layout, elementos gráficos, tem como mudar, ele vai ficar dessa forma. E além disso tem como você trabalhar com mixagem de áudio. Você pode fazer bem certinho dessa forma. Aqui tem todas as tracks, né? Tem como você adicionar até mais tracks aqui para nós vamos ver também. Isso daqui são alguns layouts, alguns exemplos, né? Além disso tem mais. Na verdade também uma coisa que ele deixou, que você já pode ter visto, que muita gente era acostumado com o layout do Vegas Pro 14, né? Que era mais ou menos dessa forma aí. Bastante gente estava acostumada a utilizar assim. Eu particularmente gosto desse layout, que ele é bem organizadinho, sempre com o preview na parte direita, né, e os arquivos aqui na parte esquerda, tá? Mas você tem como organizar esses layouts da melhor forma. Além disso, por exemplo, se eu fechar o trimmer, fechar os efeitos de vídeo, tá? E quero adicionar novamente esses componentes aqui, esses menuzinhos e ferramentas para cá novamente, não precisa resetar. Tem como eu vir aqui em View, Window, vou adicionar o trimmer, deixar marcadinho, voltou aqui o trimmer normal, View, Window, e você pode ver que tem os efeitos de vídeo que a gente tinha tirado também. Ó, você pode ver que ele voltou para cá normalzinho, tudo tranquilo. Além disso, tem como você customizar. Quando você deixa o mouse aqui parado, ele forma duas setinhas, tem como você aumentar e diminuir bastante, fazer várias coisas na verdade, jogar a timeline assim, deixar quase que não aparecendo nada nessa parte, quando você tem muitos elementos na timeline, tem como você deixar dessa forma. E outra coisa, tem como você desacoplar os menus daqui. Nas outras versões eles tinham esses pontinhos, né? Agora a Magix mudou algumas coisas, esses pontinhos que você clicava e arrastava, você poderia mover para o lado que você quisesse. Agora simplesmente você clica nessa partezinha que tem esse menu, você clica e segura, tem como você mover dessa forma. Eu posso utilizar como se fosse um menu flutuante, uma janela flutuante, posso deixar aqui no canto. Posso utilizar, por exemplo, as transições, quero deixar flutuante também, redimensionar. Essas transições tem como deixar desse jeito, não tem problema. E além disso eu posso diminuir bastante, deixar só a janelinha pequenininha e deixar num canto, tá? Tem diversas formas, ele é altamente estilizável, isso aqui você pode deixar do seu gosto. Mas caso eu queira voltar, tem como você fazer assim. Mas, ó, por exemplo, eu clico e não vai, né? Eu tenho que clicar e segurar o Ctrl para eu ajustar. Quando ele faz assim, eu já começo o ajuste normal. E as transições também. Quando eu jogo para cá, com o Ctrl,
Você pode ver que ela já fica por aqui, e aqui ele fez uma separação, ficou dessa forma. Tem como ajustar novamente, vou tirar daqui, tá? Vou jogar, por exemplo, para cá, dessa forma. Você tem que esperar aparecer os outros nomes, e aqui tem como organizar, trazer para cá onde estava, e os efeitos de vídeo também tem como arrastar para cá, tudo tranquilo. Até agora, dificuldade nenhuma em ajustes, né, das janelas, são todas fáceis. Sempre lembre do Ctrl para acoplar novamente, né, para não ficar assim flutuante, né? Mas caso você queira utilizar flutuante, não tem problema, você usa mais monitores também, é algo bem interessante de você fazer. Outra coisa, na parte de timeline, que você pode ter visto que eu deixei, que ela sempre vem aqui por padrão aqui embaixo, né? Uma coisa que é bom a gente lembrar dessa questão de timeline, que você pode deixar ela grandona, desse jeito, tá? Você pode deixar ela bem para cima, e tem como você também fazer alguns ajustes que a gente já vai ver aqui, né? Primeiramente, só vou mostrar umas coisas para você adicionar um layout específico, caso você queira salvar, porque tem pessoas que acham interessante criar um layout e deixar salvo para mais para frente utilizar. Sempre quando abrir o programa, ele vai estar lá salvo, até mesmo com o seu nome você pode deixar. Por exemplo, eu quero um layout que ele não tenha o trimmer e que tenha o preview um pouco para cá, por exemplo, no meio, e o master assim, desse tamanho, tá? Só um exemplo. Eu posso vir aqui em View, Window Layout. Eu tenho como eu adicionar mais layout, por exemplo, salvar esse layout como. Esse daqui eu vou deixar meu nome, você pode deixar meu nome assim, você pode deixar da forma que você quiser. E eu posso adicionar um atalho, que ele pode ser do 0 até o 9. Ele tem 10 slots que você pode adicionar. Cada slot pode ter um layout salvo. Vou deixar aqui no 0 mesmo, e ele me diz em qual passo que vai ficar. Vou dar um OK. E eu vou mudar novamente. Vou fechar o vídeo preview e fechar o master. Novamente eu view, window layout. E você pode ver que tem aqui com o meu nome aqui nesse slot, no slot 0. Eu posso clicar e ele vem normalmente para cá. E ele não se confunde com o padrão, né, com o default. Se eu clicar no default, ele muda para cá bem certinho. Essa que é a parte interessante. Tem como você customizar. Você não precisa usar igual eu estou usando aqui no curso, né? Você pode usar da melhor forma que você desejar. Porque até mesmo os comandos não vão mudar, o jeito de digitar vai ser o mesmo, apenas a organização. Outra coisa da timeline que eu deixei para agora, para o finalzinho, que ele é importante também, caso você queira. Você pode vir aqui em Options, Preference. Aqui na parte de Display, tem como você ver a cor que você quer utilizar no seu Vegas, que antigamente era utilizado esse Light, que é um cinzinha bem clarinho, que é como se fosse o tema, né? A interface aqui, no caso ele está com esse Dark, que é as cores mais escuras, mas tem como você modificar. Quando você clica, ele pede para você reinicializar o programa para poder ser aplicada a configuração. Mas na parte da nossa timeline, se você desmarcar esse display timeline at bottom, né, que ele fica na parte de baixo, quando você clica aqui, vai para a parte de cima. E aqui eu posso fazer as mesmas configurações, posso deixar dessa forma, não tem problema. Além disso, tem como eu mudar aqui algumas coisas, por exemplo, o display de tempo eu posso mudar aqui para baixo, não tem problema. Tá? O Vegas ele fica customizável. Além disso, o preview ele vem aqui para essa parte da direita, na parte de baixo. Se você não quiser, sim, você pode vir em Options também, Preference, vai em Display e marca aqui o Display Timeline. Dou um aplicar, dou um OK e posso deixar assim. Aqui com o Ctrl vou ajustar para deixar a marcação de tempo nesse cantinho do jeito que ficou. E além disso, você sempre lembra de estar ajustando, clicando e ajustando dessa forma para ficar da melhor forma possível para você. Tá? Na próxima aula a gente continua com mais coisas. Até lá! Como eu havia prometido na aula anterior da criação de um novo projeto, a gente vai criar um projeto
né, só o projeto vazio por enquanto e simples, sem muitos termos técnicos, só para você entender como que funciona e as formas que ele funciona. Por padrão, quando você abre o Vegas, normalmente ele abre com o projeto já. Aqui já tem um projeto, tá? Mesmo parecendo vazio, mas ele já está o projeto aqui. Se começar a modificar, adicionar coisas, adicionar vídeos, ele já vai se adicionando ao projeto. Quando ele até aparece aqui sem título em cima, em title, e tá aqui o project, tá 1920 por 1080, né? 29 fps. A gente vai ver bem certinho nas questões de frames também. Mas caso você queira criar um novo projeto, tem como você vir aqui no menu File, New ou Ctrl N. Tem como você fechar aqui, tem como você vir nesse daqui, New Empty Project. Tá? Você deixa vazio, tem umas diferenças. A gente vai ver bem certinho, caso tivesse algum arquivo aqui, ele ia ser desconsiderado quando você clica nessa parte. Tá? Tem bem certinho como você fazer isso. Vou aqui em File, New, e aqui abre algumas configurações. A parte mais básica quando a gente está começando é entender o tamanho, altura e largura do documento, né, principalmente. Então vamos lá. Eu só vou apresentar a parte de template e o tamanho e altura. Tem como você selecionar as templates que já vêm pré-definidas, não precisa você estar se preocupando com o tamanho, caso você queira, né, modificar, tem como você modificar, não tem problema, né? Vai ficar como uma template customizável. E o width, que é a largura, é 1920, assim a parte de comprimento do vídeo, height e altura 1080. Tem como você mudar isso daqui, por exemplo, 720 e aqui 480, por exemplo, eu quisesse um vídeo menor. E uma coisa que preocupa bastante o pessoal, que eu deixei para essa aula aqui, como a gente está começando os primeiros passos, é nesse New Project, que dependendo do monitor que você estiver usando, ele não vai aparecer aquele botãozinho aqui embaixo de OK, tá? Ou de cancelar. Tem um pessoal que fica meio em dúvida, tá? Mas você criou aí e não apareceu nada. Tá? Tem uma técnica aqui que a gente usa caso você, né, você possa estar meio desconfiado com esse botão, se ele está aqui para baixo depois desse Start ao New Project, tem aqui dois botõezinhos. Você pode fazer Ctrl Alt seta de navegação para a esquerda e ele vai pegar e vai inverter a tela, tá? Que vai acontecer uma coisa mais ou menos assim. Ele ficou assim. Eu vou fazer aqui Ctrl Alt tecla de navegação para a direita, só para a gente rotacionar nossa tela. Aqui ele não está gravando essa parte, tá, do programa, mas você pode ver, porque eu selecionei uma região, mas você pode fazer aí bem certinho e você pode notar que tem um OK e o cancelar, tá? Você faz Ctrl Alt seta de navegação para cima para voltar à tela normal e volta dessa forma aqui, bem tranquilo, tá? Não tem problema, você pode fazer assim só para ter certeza. Mas a partir do momento que você pressiona Enter, ele já cria o projeto novo, tá aqui, olha o tamanho das medidas, bem certinho. E caso você estiver no projeto, criando um novo projeto e não queira, simplesmente fecha no X ou simplesmente aperta ESC, ele já sai. E é dessa forma que funciona essa parte de criação de novo projeto. Vamos dar uma olhada então aqui mais de perto na questão de criação de novo arquivo, criação né, de arquivos para edição. No menu Files pode vir aqui em New. Vou dar um não, que ele entendeu que eu estava com um projeto aqui, mas não tinha nada, ele só interpretou. Aqui tem algumas coisas que a gente pode levar já em consideração para você ir se acostumando de começo. Na outra aula, como eu havia falado, da questão do width, que a altura é height e altura, width largura, né? Sempre lembre, height e altura. E tem algumas coisas aqui, algumas templates que você pode utilizar, tanto de HD, que é 720, no caso 1920 por 1080 é um Full HD, tem algumas templates também a mais que você pode utilizar, e tem como você configurar o 2K, 4K, tem aqui para alguns dispositivos específicos, até mesmo a GoPro, né? Tem aí que trabalha aí a 60 fps, a gente vai ver bem certinho como que funciona. Isso daqui, esse Fill Order, é questão de televisão e questão de web, né, para a internet.
São algumas configurações que vão se comportar o formato da imagem de pixels também, como que eles vão ser, mas isso daqui você nunca leva em consideração, só se você estiver fazendo para televisão mesmo, você sempre deixa na Progressive Scan, que não vai dar problema nenhum no seu vídeo, tá? Você pode editar ele aí da melhor maneira, da melhor maneira possível, tá? Dessa forma aqui, sem se preocupar com ele. A questão da nossa template, como tem essa daqui, eu poderia ter deixado aqui 1925, por exemplo, que ele virou uma template customizável. Eu posso salvar essa template e ela fica aqui, além de eu poder excluí-la futuramente. Aqui tem algumas configurações que dificilmente você vai utilizar, mas para você só se adaptar aí da melhor forma. Por exemplo, eu vou utilizar uma template, por exemplo, essa daqui, a 1080, que ela tem 23 frames, né? Esse FPS são os frames por segundo, que são as quantidades de quadros. A cada tantos segundos passa tantos quadros. É a mesma coisa que um segundo tivesse 23 fotos, né, andando ali para formar uma imagem. Eu posso utilizar essa template, mas mudar o frame rate para outro valor. Posso mudar para 29, por exemplo. Fica ali o tamanho, só que o 29 FPS. Isso daí é a única diferença que acontece. Tem a rotação, que você, né, dificilmente vai utilizar, deixa em 0 graus, que ele vai ficar o vídeo comum, o vídeo normal que a gente vai utilizando. E a questão de New Project, quando você viu falando aqui de altura e largura, você leva muito em consideração o arquivo de entrada, que a gente está fazendo a entrada, a render vai ser a saída. Na questão de renderização você pode fazer da forma que você achar melhor, pode deixar em HD, Full HD, é como que vai ficar o vídeo final. Aqui em entrada, por exemplo, se eu tiver um vídeo gravado com o meu celular que foi 1280 por 720, é melhor eu respeitar o tamanho dele, deixar o tamanho certinho, e na hora de exportar, depois de adicionar os efeitos, adicionados as tracks, tem como deixar, por exemplo, em 2K e jogar lá no YouTube, tá? Não tem problema, que no caso só respeita aqui no caso a entrada dos dados, e na renderização, que é a saída, você tem como configurar de diversas formas. Tem algumas coisas aqui também que são bem mais específicas, que é apenas quando você modifica a questão do pixel que eles aparecem, mas os 8 bits são questão de milhões de cores que você pode obter no seu vídeo. Se eu mudasse aqui alguma configuração, ali ia aparecer essas outras de transformação e modificação, que é coisa que a gente nunca usa. Eu particularmente nunca uso isso daqui, eu sempre deixo dessa forma. A resolução da renderização também tem aqui, você pode mudar, você sempre deixa em boa ou best, que são as melhores, né? Questão de visualização. Motion Blur vai ser o Gaussian, que é um tipo de desfoque, né? No caso, quando você vê aquelas formas que passam, por exemplo, você tem um vídeo de ação aí que tem movimentos muito rápidos, ele vai ter um pouquinho de desfoque no movimento das pessoas, mas o desfoque gaussiano ele se adapta legal. Outras coisas aqui você não leva muito em conta, mas a questão do resample, que é uma coisa interessante de a gente ver, é a questão de compensação. Compensação do que? De quadros, né? De frames. Por exemplo, eu estou trabalhando aqui com 29 quadros, 29.97. Eu tenho um vídeo que ele está na faixa de 23 quadros, né? Assim como tem esse 23. Se eu deixar aqui em forçar resample, né? O Smart Resample, o Vegas ele sempre vai tentar compensar esses quadros que faltaram. Por exemplo, faltou 7 quadros ali, né? Dos 20, na verdade faltaram 6, né? 6 quadros do 23 até o 29. O Vegas, o que ele vai fazer? Esses 6 quadros ele vai tentar compensar e adicioná-los, tentando fazer uma repetição de imagem. Essa repetição de imagem vai ficar um pouco meio zoado, vai ficar bem zoado, na verdade, o vídeo. Só se você queira utilizar para sua própria edição, você tem a intenção de fazer isso, você pode deixar em Smart Resample ou Force Resample. Mas para não ficar uma imagem muito estranha, para não ter aquela compensação do arquivo com 23 FPS e o projeto com 29, você deixa em Disable, desabilitado, e você pode tocar para frente.
Além disso, o Vegas, como ele era editor de áudio muito antigamente, quando era da Sony, ele vem com essas configurações a mais. A gente sempre trabalha aqui com estéreo 5.1, é questão de mais qualidade de som, que tem como você, né, classificar aqui algumas coisas, né, por exemplo, qualidade de DVD, Adobe, tá? Mas o estéreo já supre bastante coisa. A questão de Hertz, que sempre é o padrão no mercado 48.000 Hz. Resample e stretching, quando você modificar o tamanho do áudio, que ele vai ficar bom, ele não vai ter tanta perda de qualidade. Isso daqui é o de menos, na verdade, né? Ruler, também como que vai ser a métrica das visualizações, né? De como que vai se comportar seu vídeo no projeto. Aqui em Drop ele mostra como que é os FPS, tá? E tem algumas outras medidas aqui um pouco mais diferenciadas, né? Mas você sempre deixa nesse SMPTE Drop, que ele vai medir dessa forma. Tem o BPM também, caso você utilize para áudio, ele sempre começa aí com 120 BPM, assim como os outros, né, as outras plataformas de edição de áudio, as DAWs, né, que vem aí com 120, algumas, né, por padrão, mas daqui você não precisa se preocupar, que não é produção de áudio aqui, né, é apenas edição de vídeo. Os metadados, título, artista, tem como você adicionar caso você queira. E áudio de CD você não vai ocupar, né? Eu nunca ocupei essa parte. E vídeo tem como você, outra coisa que eu deixei aqui para o finalzinho, tem como você marcar essa caixinha para você iniciar os projetos com essas configurações. Cada vez que você der um novo projeto, ele vai vir dessa forma aí. Vai vir com essas configurações de tamanho, de FPS. Se tem alguma coisa habilitada ou desabilitada, ele vai vir tudo normalzinho. E tem como dar um Enter, comecei meu projeto novo. Na próxima aula a gente vê mais coisas então, para a gente ir continuando no nosso estudo do Vegas Pro. Até lá! Então vamos ver aqui as formas de importação de arquivos para o Vegas, que são algumas maneiras, né, na verdade, das mais simples até as mais interessantes, tá? E as mais fáceis, na verdade, são todas fáceis de utilizar. E primeiramente você pode ver que ele tem aqui do lado desse cartãozinho que tem o Save, você tem como você abrir aqui, só que ele tem diferença. Quando eu vou aqui em Open, eu posso ir aqui na área de trabalho, ele me dá aqui os formatos que eu posso abrir. No caso, esses formatos variam tanto de arquivos de vídeo, já o arquivo .veg, que é do Vegas, o arquivo normal do projeto, já o arquivo fechado, documentos de textos, imagens, tem como abrir assim. Por exemplo, eu vou dar 2 cliques e vou abrir essa foto aqui, né? Eu já importei direto para a timeline. Esse é um tipo de forma de importação. Posso deletar. Tem como importar a mídia, também tem como fazer assim. Aqui eu estou na minha pasta footage aqui da área de trabalho que eu tinha deixado. Eu posso selecionar aqui algumas coisas, por exemplo, esses 3 vídeos e abrir. Ele já aparece aqui no meu Project Media, ele até ficou piscandinho ali para me indicar o que está acontecendo. E daqui eu posso arrastar todos para cá na minha timeline. Isso daqui é bem interessante. Quando eu vou aqui em Import Media, uma coisa que é legal você ver, que quando eu clico no arquivo, ele me mostra o formato, o tamanho, a duração e até os hertz ali bem certinho como que é. Eu posso ver que eu tenho como importar a mesma coisa que estava mostrando naquele outro menuzinho. Tem aqui até uns arquivos que você pode ser que nunca na vida você se defronte com eles. Mas tem. Além de arquivos de áudio no formato WAV, MP3, WMV, MP4, né, dos vídeos e várias coisas. Tá? Você clica aqui, mostra o outro, você tem como abrir e está aqui no nosso Project Media. Outra forma que é bem legal de você importar, que eu utilizo bastante, quando você tem uma pasta, por exemplo, do footage, você deixa aberto, ou quero, por exemplo, uma música. Eu clico nessa música, seguro e arrasto aqui para dentro do programa e solto. E está aqui o nosso arquivo. Ele já joga direto também para o Project Media. Essa parte de importação, na verdade, é bem tranquila. Tá? Tem como você fazer de diversas formas, tanto no abrir
né, que ele abre normalmente, tem como importar, e você pode vir aqui em File, também tem a mesma coisa do Open, de Import também. O Import aqui da parte do menu tem a questão de mídia, mídia de projeto, e tem como você importar também coisas de outros softwares, por exemplo do Premiere, do After Effects, que eles vêm nesses formatos aqui, .prproj, do Final Cut para quem usa, DaVinci Resolve. Tem algumas coisas aqui que você pode utilizar com o Vegas, ele interage bem agora nessa versão com esses outros softwares de edição. Tem até um formato XML aqui também que é interessante, tá? Outras coisas também que é difícil a gente utilizar, mas tem como você ver como que importa. Essa parte é bem legal, você simplesmente pega e faz assim. E quando está no Project Media, que são os arquivos do seu projeto, tem como você clicar, segurar, arrastar, né, levando em consideração o tamanho do seu projeto e como que vai ficar, e o formato em relação ao formato do arquivo, você clica, segura e arrasta para a sua timeline. Então, uma coisa interessante a gente vê já na parte de importação, que já vimos como que faz para importar, adicionar arquivos para o nosso projeto. Tem como a gente trabalhar no Project Media, que é bem legal já explicar aqui no comecinho como que ele funciona, como que se organiza. Que lá no começo, quando a gente estava, né, dando os primeiros passos aqui no Vegas, você já notou que tem como dar um preview nesses arquivos, simplesmente selecionando o arquivo e pressionando o play, que ele abre aqui no vídeo preview, e tem como eu abrir aqui também Open Trimmer, no Trimmer, né, na verdade, Trimmer não, Trimmer, e eu posso reproduzir ele aqui no preview, mesmo não estando acontecendo nada na nossa timeline. Outra coisa, quando você deixa o mouse em cima, aparece uma agulhinha, eu não estou clicando, só estou movendo o mouse, ele já vai me dando uma prévia do vídeo como que é. Ó, posso ir para frente e para trás, ele me dá uma prévia de como que vai ser esse vídeo apenas eu arrastando a agulha. É uma coisa interessante, não precisa você estar abrindo direto ali ou dando esse play. Dessa forma você pode visualizar como que é, o que é o seu vídeo, o que ele contém. Outra coisa na parte de organização, aqui do lado tem All Media, mídia por tipo. Você pode ver que tem algumas coisas que você pode já ir utilizando desde agora, na parte de organização, nessa questão de importação. Se eu clicar aqui em áudio, ele me dá apenas esse MP3 que eu estava utilizando. O vídeo já é aqueles vídeos e estilos, a imagem estática, aqui vai JPEG, parte de PNG, BMP, dependendo do tipo da sua imagem. Ele já separa automaticamente, sem eu ter criado pasta nenhuma, mas tem também como eu criar novas pastas, né? Tem como eu clicar com o botão direito, por exemplo aqui, tem algumas coisas, por exemplo aqui em Custom Beans, né? Quando eu clico com o botão direito, você pode ver que ele não dá a opção. Ó, cliquei aqui, não deu opção nenhuma, só tem como deletar. Eu clico aqui novamente, tem como criar o bin, né? A partir desse tag de mídia que eu posso já começar a me organizar melhor, tá? E como que é que funciona? Você pode ver que aqui ele não funciona nesses ícones, que são os ícones de marcação. Eu posso vir aqui em Custom Beans, Create New Beans, e eu posso deixar, por exemplo, com o nome aqui o vídeo de céu, né? Que é uma parte que é assim do céu. Eu vou aqui em vídeo, eu arrasto esse daqui para cá e esse também. Eu vou clicar com o botão direito, Create New Bin, vou deixar um aqui como MP3, vou aqui no áudio, vou arrastar o MP3 para cá. E como que fica agora, né? Eu posso vir aqui em All Media, que tem todos os arquivos do meu projeto que eu vou utilizar aqui no projeto, por exemplo. E nesse Custom Beans, quando eu clico em Custom Beans, ele não aparece nada, tem como minimizar. Mas quando eu clico em Cell, ele me mostra os dois vídeos que eu separei. Quando eu clico em MP3, tem lá a música bem certinho que está sendo usada aqui na timeline. Isso é uma questão interessante de organização. E como eu mostrei para você, você pode ir clicando com o botão direito em cada um e notando as particularidades, se pode ou não pode
criar mais pastas. O único local que ele pode, né, deixar assim você criar são aqui no Storyboards e no Custom Beans. Custom Beans já é pastas customizadas do projeto que você pode começar a se organizar. Assim fica mais fácil de você localizar os arquivos. E para localizar arquivos, aproveitando isso, caso você tenha um projeto com muitos arquivos, tem como você utilizar essa lupinha e selecionar o tipo de classificação que você quer fazer uma busca. Por exemplo, de nome, de comentário, de tags, marcadores, tamanho de arquivo, né? Tem várias coisas aí, o formato de vídeo, as condições, né? Se ele pode conter ou não pode conter alguma coisa. E selecionar, por exemplo, eu vou selecionar por esse aluno. Tá, vou escrever aqui, search, e ele localizou bem certinho ali, né? Vou aqui em All Media e você pode adicionar mais coisas, adicionar alguma condição, tem como você fazer uma busca um pouco mais avançada, selecionar, por exemplo, o nome e comentário e adicionar alguma coisa aqui para algum nome ou alguma condição. Isso daí é uma parte de busca bem interessante, além de você poder modificar a visualização, que é thumbnail, que é o normal que a gente utiliza, tem como deixar uma lista com detalhes. Você pode ver que ele te dá aqui alguns detalhes e a numeração de quantos arquivos. E eu posso deixar apenas list, né, que ele fica uma lista simples. Eu particularmente não utilizo, não gosto de deixar assim, eu gosto de deixar a thumbnail, mas tem também a media tags, que tem como você adicionar essas tags, que já vamos falar, deixar em thumbnails. Eu deixei aqui thumbnails e marcado media tags. Media tags, ele funciona parecido com essa questão de você buscar aqui na lupinha. Mas como assim? Eu seleciono um vídeo, por exemplo, esse vídeo aqui, ele mostra bastante paisagens, né? Vou adicionar uma tag, eu cliquei nele, selecionei, eu vou deixar como nature, né? Vou dar um enter, você pode ver que ele adicionou uma tag, eu posso adicionar mais. E no outro aqui eu posso adicionar, por exemplo, rua, dar um enter. E quando eu vou aqui para selecionar, né, eu tenho como fazer uma busca, no caso por alguns arquivos. Eu posso clicar aqui e selecionar, por exemplo, nature. Olha, tá ali, né, que ele mostrou, e ele mostrou a tag também que a gente estava utilizando. Mas, como ficou muito na cara, aqui como não está escrito tudo em inglês, eu vou buscar aqui por rua, né? Ó, search. Tudo que tem a tag de rua, ele vai aparecer aqui normalmente. Essas tags aqui são bem interessantes de você adicionar. Caso você não queira ver essa questão de seleção de tags, você clica nessa parte aqui, deixar thumbnail marcado, você desmarca media tags e fica dessa forma. Vou em All Media, vou adicionar mais alguma coisa para cá. Aqui tem algumas coisas, por exemplo, tem o MP3, tem o áudio, vou deixar baixinho, e tem os vídeos tocando aqui, né? Tá normal, apertei a barra de espaço para tocar, tá tudo normal. E são os arquivos que estão aqui no Project Media. Caso eu não queira mais utilizar alguns que não foram incluídos na minha timeline, eu pressiono esse botão aqui para remover as mídias que não estão sendo usadas. Fica apenas as 3 que estão na timeline. Você pode ver que é a mesma coisa que está sendo usada. Essa música, esse vídeo daqui, desse carinha, e esse vídeo aqui que aparece um post, né? Isso daqui é a parte normal de você excluir arquivos que você não vai utilizar. E aí tem mais alguns botões. Tem, por exemplo, swap vídeo. Aqui é coisa mais de captura, alguma coisa bem específica. Pode ver que o swap vídeo tem como ele vai procurar aqui alguma coisa, algum arquivo. E a questão de captura também, para quem trabalha com áudio, para quem quer capturar o vídeo, tá? Tem como você utilizar. Ó, vídeo capture, extrair áudio de CD, esse daqui é de menos, tá? E essa parte é bem legal. Outra coisa que pode ser que você esteja aí pensando como que faz para você substituir um vídeo, né? Você trocar um vídeo por outro de uma forma um pouco mais dinâmica. Quando você clica com o botão direito, você pode ver que ele aparece aqui rename, refresh, que é recarregar, e replace. Replace você substitui. Vou clicar aqui
e vou adicionar desse animal aqui, por exemplo, né? Dá 2 cliques, você pode ver que ele substituiu o arquivo do Project Media normal e também já substituiu aqui na timeline. Você pode ver que não é o mesmo vídeo. Vou clicar nesse aqui, desse cara, Replace, e vou adicionar esse daqui do céu, né? Você pode ver que é outra coisa, que a questão também do áudio tem como fazer a mesma coisa, dar um replace e substituir por algum outro que a gente pode procurar na área de trabalho ou em alguma pasta específica. Essas são as coisas mais importantes que eu gostaria de apresentar nessa aula na questão de organização e Project Media. Espero que você tenha gostado e a gente já continua com mais coisas. Até lá! Então vamos lá, vamos trabalhar agora com o Trimmer, que é uma parte bem interessante de você ver de seleção de partes de vídeos para você utilizar na sua timeline. E ali nesse padrão de visualização normal, que é o padrão que vem do Vegas, ele vem acoplado nessa parte, tem como você ainda tirar ele daqui, mas o mais interessante é que ele está do lado do preview. Eu quero, no caso, ter o preview aqui e o trimmer no meio. Eu posso fazer uma coisa, vou aqui em View, Windows Layout, Vegas 14, que desde a versão Vegas Pro 14 ele funcionava dessa forma, o trimmer do lado do preview do vídeo. Aqui já tem um vídeo, mas só que para desconsiderar, eu vou clicar com o botão direito nesse outro vídeo, Open Trimmer, e abrir ele aqui. Agora a gente vai entender como que ele funciona bem certinho. Quando eu passo o mouse sem clicar, eu tenho uma prévia desse arquivo. Eu posso voltar, eu posso avançar ou retroceder o vídeo, que ele me dá uma prévia bem certinho do que está acontecendo. Logo abaixo tem uma timeline que fica azulzinho, que está a parte inteira selecionada. Essa timeline é que me dá qual parte do vídeo que é mais interessante para mim. Tem também alguns botões que eu posso dar play, posso dar pausa, stop. Tem como ir para o fim, ir para o começo, ir para o fim, que é ir para o final, né? O final ele é um pouco escuro ali, que ele tem um fade. A gente vai ver bem certinho o que é o fade. Posso ir para o começo, que começa, né, com esse céu aqui normal. O trimmer, a questão de seleção, quando eu passo apenas o mouse, é só uma visualização comum. Quando eu quero uma seleção, eu simplesmente arrasto essas partezinhas aqui. Você pode ver que tem uma seleção. Quando ele fica branco aqui e eu arrasto, não acontece nada. Você pode ver que não tem nada. Eu tenho que primeiramente dar 2 cliques para ficar azul. A partir do momento que fica azul, que eu tenho a seleção. Essa seleção, quando eu diminuo essas flechinhas, que eles me dão a quantidade certa, a quantidade exata do vídeo que eu vou ocupar. Essa quantidade aqui que eu vou jogar para minha timeline. Se fosse um vídeo maior, por exemplo, de 4 minutos, aí eu quisesse tipo do 1 minuto até o segundo minuto, 1 minuto 2, teria como fazer isso por essa seleção. Aqui a seleção de início e seleção de final e a duração da região, né, da seleção. A partir do momento que eu deixo meu cursor aqui, quando ele está muito no começo, você pode ver que essa função fica desabilitada. Você já vai entender por quê. Eu vou deixar meu cursor mais ou menos aqui. Vou selecionar para ele importar aqui direto para a timeline from cursor. A partir do cursor. Quando eu clico, ele me adiciona dessa forma. Já jogou aqui para a timeline direto. Se eu clicasse várias vezes, ele ia adicionar várias cópias desse vídeo. Ctrl Z para voltar. Vou voltar mais uma vez aí. Eu só vou deixar assim normal como estava. E agora eu vou deixar o cursor nessa parte. Você pode ver que esse primeiro ele tem um pouco de diferença, né, desse segundo. Se eu adicionar nesse segundo, você pode ver que o cursor não se mexe e ele adiciona para cá do cursor, para a esquerda. Ao contrário desse aqui, que ele mexe o cursor estava nesse momento, nesse pedaço, e foi para frente. Outra questão interessante de você saber, se eu vou apagar aqui, é que se eu tenho, por exemplo, aqui, deixei aqui o cursor normal, eu quero sobrescrever, né? No caso, ele está marcado, esse ícone que está escrito overwrite, que ele sobrescreve, que ele substitui uma parte do vídeo. Se ele tiver marcado, tá, cliquei aqui, normal, só vou deixar aqui só para fechar e vou clicar nesse. Tá, vou dar um Ctrl Z novamente só para você entender. Vou tirar todos os vídeos. Tá aqui meu cursor e minha segunda parte do vídeo.
Vou clicar, você pode ver que ele apagou uma parte daquele outro clipe, né? E sobrescreveu ele. Se não tivesse marcado, ele ia acontecer um fade. Fade, como eu falei, nós vamos ver bem certinho. Desmarquei, vou clicar aqui, olha o que aconteceu. Ele criou como se fosse uma transição, né? Que na verdade é uma transição, é o fade. Que não dá de ver que é o mesmo vídeo, mas se ele tivesse uma tonalidade diferente, dava de entender bem certinho. Essa é a parte mais básica do trimmer. Tem como você configurar, aqui sempre quando você quer sobrescrever, você sempre deixa marcado. Essa parte aqui, como que você quer jogar para timeline, tem alguns atalhos. E tem outra coisa aqui, porque você tem como criar um subclip. A partir do momento que eu crio aqui, tem como marcar se eu quero ele aos contrários, o reverso ou normal. Deu um OK. E a partir do momento que eu fiz isso, ele criou mais um vídeo aqui para mim. Tá? E eu posso localizar esse vídeo posteriormente. Se eu clicar novamente, você pode ver que ele tem... Eu posso dar até um nome, por exemplo... Vou deixar um nome assim, dessa forma. Eu posso vir aqui, atualizar. E ele se localiza aqui em Project Media. Você pode ver que nos arquivos do projeto que ele está aqui, essa parte. Isso se refere à criação de um subclip. Nesse botãozinho que você tem essa possibilidade. Você pode ver que eu deixei com esse nome, ele já ficou aqui. Eu deixei em Project Media. Se eu for para Explorer novamente, adicionar outro vídeo no trimmer, pode ver que ele ficou dessa forma. E eu tenho como acessar novamente o primeiro vídeo por essa parte de navegação, essa barrinha. Se eu clicar aqui, ele veio para esse, e se eu clicar nesse de baixo, vem para esse que eu estava utilizando também. E ele fica armazenado, assim como se fosse uma memória mesmo, essa parte do que eu fiz. Por exemplo, se eu criasse marcadores nessa parte aqui ou alguma coisa, por exemplo, você clica no menuzinho hambúrguer, tem algumas coisas interessantes para ir para o próximo frame, para setar um ponto, inserir marcadores e regiões. Vou inserir um marcador, início, nossa, tá, vou deixar aqui início. Posso dar um tab, vou deixar assim, vou pular para o próximo vídeo, tá dessa forma. Aqui eu vou adicionar uma região 1S pode ser, e deixar aqui marcado, a gente vai entender bem certinho como que funciona. Vou voltar para o primeiro, tá normal, o segundo, e no caso esse aluno aqui, que está com o marcador normal. Esse aqui, caso das regiões, bem certinho, ele memorizou. E cada vez que eu precisar de um acesso nessa parte, eu clico nessa parte. Se eu não quiser nenhuma visualização, deixo none. Ele fica dessa forma, fica vazio. E a partir do momento que eu seleciono um clipe, está aqui. E então a questão de você visualizar no trimmer, selecionar as partes mais importantes, funciona dessa forma, bem tranquilo. Você pode fazer, quanto mais eu clico aqui, mais desadiciona normal parado. E quanto mais eu faço assim, por exemplo, se eu quisesse aqueles vídeos repetitivos, clicar várias vezes e eu vou dar um play, ele só fica desse tipo aqui, né? Não preciso estar copiando aqui cada vez e colando, e a partir do trimmer tem como fazer isso bem certinho, tá?